Vamos lá. Então, para começar, né, a live de hoje, eu queria começar a aquecer a mente de vocês falando o seguinte. Todos nós temos a nossa capacidade de pensar, concorda? Cada um de nós a gente pode pensar. Então, falei, Ivana falou ali, vou para a primeira consulta. Isso aí, Ivan, show, essa semana. Boa noite, Mel, Jacobina aí, minhas pacientes queridas, Jacobina, top. Pois bem, vou focar aqui agora no tema, daqui a pouco eu volto a falar com vocês se tiver alguma dúvida aí, beleza? Vamos lá, então, para começar, né, esse raciocínio, a gente começar a aquecer aqui o raciocínio da live, é entender algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu comecei a falar aqui é que todos nós temos a liberdade de pensar. Então, ou seja, eu posso pensar o que eu quiser, cada um de vocês que está me assistindo aqui pode pensar o que quiser. Segunda coisa, a gente tem a capacidade de criar o que a gente quer dentro da nossa cabeça. Perfeito? Então a gente tem a liberdade de pensar e a gente tem a liberdade de criar coisas na cabeça da gente. Então se a gente tem a capacidade de pensar e tem a capacidade de criar, por que nem todas as pessoas têm a capacidade de realizar as coisas que desejam? Olha que interessante. A gente tem a liberdade e a capacidade de pensar. A gente tem a liberdade e a capacidade de criar coisas nossas. Mas por que nem todo mundo tem a capacidade de realizar o que quer da vida, né? Então olha como isso é interessante. Então é importante a gente ter essa percepção, né? E entender o porquê de algumas pessoas, ou a maior parte das pessoas, não conseguir realizar de forma concreta na sua vida tudo aquilo que ela sonhava e que desejava. E a primeira coisa que você precisa entender, né, sobre isso, para a gente começar a aquecer aqui e entrar exatamente no que eu quero chegar nessa live de hoje, é que os ambientes que você frequenta, ou seja, as coisas que você consome ao longo do teu dia, elas vão moldar o teu pensamento. Olha que interessante. As coisas que você consome ao longo do teu dia, ou seja, os ambientes que você frequenta, as pessoas que você convive, elas vão construir o teu modelo mental e esse modelo mental que vai determinar quem você vai ser. Perfeito? Eu já falei isso em uma live, tem um tempo já essa live, que eu falei exatamente assim, que os nossos pensamentos, eles são reflexos das nossas concepções. Ou seja, os ambientes que eu frequento, as pessoas que eu convivo, elas vão moldar a minha concepção. E por consequência, a minha forma de pensar. E por consequência, a minha capacidade de realizar os sonhos que eu tenho. E até os sonhos que eu vou pensar. Beleza? Débora botou aí, precisa vir atender aqui em Portugal. Você é só vir pra cá. Tem mais ou menos uns 30 dias que eu tive uma paciente em Portugal. Beleza? Então, ótimo, Rafael, entendi. Então aqui a gente começa a entender algumas coisas. Então, se os ambientes que eu convivo e as pessoas que eu me relaciono, elas moldam a minha concepção e, por consequência, o meu pensamento, quer dizer, então, até o que eu sonho é baseado nas pessoas que eu vivo. Rapaz, que maconha essa, Rafael, que você tá fumando, tá filosofando desse jeito. Ó, presta atenção. Vamos imaginar, quando eu morava em Piauí, né, lá na minha cidade, as pessoas que eu convivia, os ambientes que eu frequentava, moldavam o sonho que eu queria ter. Então, naquele momento ali, eu sonhava em ter uma casa, eu sonhava em ter um carro, mas eu nunca imaginava estar aonde eu estou agora. Só que à medida que você vai caminhando ao longo da tua vida e você vai acessando novos ambientes, novas pessoas, as tuas concepções elas vão mudando. Concorda? E à medida que tuas concepções vão mudando, o teu mapa de mundo ele muda. E o teu raciocínio não é mais o mesmo. Logo, os teus sonhos eles vão mudar. Perfeito? Olha, preste atenção. E aí, se você anda em ambiente de pessoas que realizam as coisas, de pessoas que enfrentam e conseguem realizar, o teu pensamento passa a mudar. Você começa a entender que se aquela pessoa conseguiu e aquela pessoa convive comigo diariamente, eu também consigo. Então, olha como a gente precisa cada vez mais cuidar do ambiente que a gente frequenta. Olha como a gente precisa cuidar cada vez mais das pessoas que a gente deixa ficar perto da gente. Porque essas pessoas, esses ambientes vão mudar completamente a pessoa que você é hoje. Então, quando eu viajo para outros lugares, como eu viajei esse final de semana, é exatamente para isso.
para frequentar e consumir novos ambientes, novas culturas, conhecer novas pessoas, para que elas rompam algumas concepções que eu tenho na minha cabeça e me faça acessar um novo mundo. Olha que interessante. Perfeito? E aí a gente começa a entender aqui a primeira coisa. Por que o tema da live é decisões que mudam o destino? Só que toda vez que você entende tudo isso que eu falei, você começa a entender que você precisa tomar decisões. Então, ou seja, quando eu fui para São Paulo, né, eu tomei uma decisão lá em janeiro em fazer uma mentoria que vai durar 1 ano. E a cada 3 meses eu estou indo para São Paulo para fazer essa mentoria presencial, foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Só que essa decisão que eu tomei lá atrás mudou completamente o meu pensamento, a minha forma de pensar, o meu modelo mental. Por quê? Porque quando eu acessei pessoas que estão vivendo em um lugar que eu quero chegar, elas fazem eu entender o que eu preciso mudar no meu comportamento para chegar lá. Entende? Então, quando você limita o teu ambiente, quando você limita as pessoas que você convive, o teu pensamento fica limitado. E o teu destino ele vai ser completamente diferente. Lembra? Eu falei lá, quando eu estava lá em Piauí, eu tinha uma forma de pensar. Quando eu fui fazer faculdade de medicina, minha forma de pensar mudou. E é bem engraçado, né? Que quando eu fazia faculdade, eu só andava de regata. E hoje, eu não ando de regata. E eu lembro que um professor meu falou isso pra mim. Ele falou assim, se você quer ser médico mesmo, você tem que mudar a tua forma de se apresentar. Porque os ambientes que você vai frequentar e as pessoas que vão conviver com você, elas vão te olhar diferente. Olha que interessante. Então, ou seja, as pessoas que foram se apresentando nos ambientes que eu frequentava, elas foram moldando o meu pensamento através das mudanças de concepções. Perfeito? Ótimo. Beleza, Rafael. Entendi isso aí. Mas onde é que está aí a relação entre a decisão que muda o destino? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre decisões é que todos nós precisamos ter ambição pelas coisas, que é diferente de ganância, né? Para que não gere confusão na cabeça de vocês. O que é uma pessoa ambiciosa? Uma pessoa ambiciosa é aquela pessoa que quer mais do que ela já tem, que ela quer acessar outras coisas, ela quer se permitir evoluir. Uma pessoa gananciosa é o quê? Uma pessoa que quer crescer, mas a custa da queda do outro. Então aqui eu estou falando de ambição. Então, ou seja, pessoas que têm transformação ao longo do percurso dela são pessoas ambiciosas. Então é importante que você tenha ambições claras na tua cabeça. Então, vamos lá. Uma das ambições que eu tinha era ser pai e ter tempo para ser pai. Então, essa era uma ambição. Era muito claro isso na minha cabeça. Segundo, quando eu terminei a minha residência, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu teria uma clínica que virou Instituto Varizes. Então, ou seja, as minhas ambições, elas eram muito claras. Elas sempre foram muito claras. O que eu quero para daqui a 5 anos está muito claro na minha cabeça. Então, a primeira coisa para você ser mais criterioso nas decisões que você vai tomar ao longo da tua vida é ter muita clareza do que você quer para a sua vida. Porque quando você tem muita clareza do que você quer para a tua vida, na hora de tomar decisões, isso vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Olha que interessante. Então, a primeira coisa para ajudar a gente a tomar decisões é ter clareza do que a gente quer. Ou seja, quais são as ambições? Ou seja, quais são as coisas que eu quero conquistar? Então, isso é muito importante. Perfeito? A segunda coisa importante é ter visão de futuro. Então, ou seja, o Instituto Varizes, ele já estava na minha cabeça desde 2019. Ele surgiu em 2021, ele foi inaugurado em 2021. Mas ele já estava sendo construído na minha cabeça em 2019. Minto, desde 2017, quando eu estava na residência ainda. Eu já tinha isso moldado. Mas sabe por quê? Porque um dia, eu lembro até hoje, um preceptor meu chamado Dr. Patrick. Eu estava no primeiro ano de residência de cirurgia vascular, eu estava sentado, lembro até hoje, eu estava sentado no centro cirúrgico, estava eu e mais 2 colegas meus, e ele falando sobre quanto precisava investir para construir uma clínica para tratar varizes. E eu lembro que na época ele falou um valor lá, né? E aquele valor ficou na minha cabeça. Ó, mais uma vez, os ambientes que você frequenta, as coisas que você ouve e escuta, elas vão moldar até as tuas ambições. Olha que interessante.
Tava conversando com minha irmã na estrada hoje, né? A gente foi em alguns restaurantes e eu tava conversando com ela. Qual foi a sensação de ir para esses restaurantes? Ela falou assim, eu gostei muito. Eu queria repetir, eu quero repetir mais isso. Então, olha que interessante. Aí eu falei assim, tá vendo? As nossas ambições, elas estão associadas às coisas que a gente vive. Porque tem coisas que a gente vê que não dá para desver mais. Olha que doido. Então, quando você se permite experimentar coisas novas, essas coisas novas vão te motivar a querer trabalhar mais, a querer se empenhar mais, para conseguir realizar mais. Perfeito? Então, ter clareza da ambição, ter uma visão muito clara do teu futuro. O que é que você espera para o teu futuro? Aonde você quer estar no teu futuro? E eu sempre que pergunto isso para as pessoas não sabem, não têm clareza. Aonde você quer estar daqui a 12 meses? Thay, por exemplo, Thay está fazendo faculdade. Ela quer ser dermatologista. Então, é importante que você vá construindo a ideia, né, dessa especialidade na cabeça para que isso ajude, inclusive, a tua capacidade de tomar decisões do percurso. Porque se eu não tenho muito claro do que eu quero, eu não tenho clareza de onde eu quero estar no futuro, eu não vou ter clareza para tomar as decisões que vão me levar para esse futuro. Entende? Então, primeira ambição, segunda coisa, clareza do teu futuro, desenhe o teu futuro. Desenhe o teu futuro a curto, médio e longo prazo. Eu sempre desenhei meu futuro. Todas as vezes que eu quis algo, eu comecei a projetar isso na minha cabeça. Eu lembro muito bem no último ano que eu passei, né, que eu passei em medicina, eu já vivia ser médico. Eu estava estudando, eu já me sentia como médico. Eu já me via na UFS fazendo medicina. Então, ou seja, aquela conexão entre a minha mente, a minha linha de pensamento e o futuro que eu espero para mim, elas me conectavam a tornar o que estava no imaginário algo real. E aí as minhas decisões que eu tomava para estudar, para fazer as coisas que eu precisava fazer durante aquele percurso, ajustavam o meu comportamento a tal ponto que eu já me sentia realizado no futuro. Olha que interessante. Então, ter visão clara de futuro, ele é um ponto extremamente valioso para te ajudar a tomar decisões no percurso da tua vida. Terceira coisa importante, entender que o erro, ele é uma forma também de aprender. Isso é muito importante. Para as pessoas que querem, que têm visão clara de futuro, ela precisa entender que ela vai errar no percurso. Só que toda vez que a gente erra, a gente não tem que ter a visão do erro como algo que vai me paralisar, mas entender que o erro me levou a um ensinamento para que eu não cometa ele novamente. E toda vez que eu entendo isso, e que eu erro e entendo que errar faz parte do jogo, e em cada erro é uma oportunidade que eu tenho de aprender, isso vai me aproximando do percurso. Só que a maior parte das pessoas, elas não tem essa compreensão. Por quê? Porque quando ela erra, aquele erro afasta ela da continuidade. Ela fica com medo de fazer de novo, com medo de errar. Então é importante que você tenha clareza disso, que o erro, ele é uma oportunidade que você está tendo de aprender para não errar novamente. E isso também vai ser importante nas tuas decisões. Por quê? Quando eu resolvi fazer medicina, né, eu estudei, perdi no primeiro ano. Então, se eu não tivesse na minha cabeça muita clareza de que aquele ano não foi um ano perdido, mas foi um ano em que eu cometi algum erro e eu precisava revisitar esses erros para não errar novamente no próximo ano de cursinho, eu teria desistido. Porque eu falo assim, porra, eu não passei, isso não é pra mim não. Olha que interessante. E isso é uma decisão. É uma decisão de desistir do que tu quer. Mas quando tem muita clareza do que tu quer, desistir não é opção. E quando você ressignifica o teu erro como uma oportunidade de ter aprendido para não errar novamente, isso te aproxima mais da realização do teu futuro. Beleza? Então, vai anotando. Ambição clara, alinhamento com o futuro, compreensão de que o erro é uma oportunidade de te ensinar a ser melhor. Quarta coisa, lembrar que movimento gera resultado. Perfeito? Movimento gera resultado. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, rapaz, eu até queria ter feito, bicho, eu vi isso aí, mas eu não fiz.
Eu deixei pra lá. Então entenda o seguinte, que o mundo é dos que fazem. E para fazer você precisa se movimentar. Por quê? Porque se você ficar parado, você vai continuar aonde você está. E toda pessoa que está em movimento, ela tende a continuar em movimento. Então isso é bíblico, isso não é da minha cabeça. Se você olhar Moisés, Jacó, todas as realizações que eles tiveram foi porque eles estavam em movimento. Então, as pessoas que estão em movimento são pessoas que tendem a realizar mais rápido e, mais importante, tendem a realizar os seus objetivos. Então, para tomar decisões, é importante que você entenda que você precisa se movimentar. Se eu tomei a decisão de fazer medicina e eu ficar apenas com essa decisão parada, nunca ia acontecer. Ou seja, a partir do momento que eu tomei uma decisão, eu preciso mudar o meu comportamento, que é o quê? É me empenhar diariamente para estudar, para passar na prova no final do ano. Então, lembra que movimento gera resultado. Você não consegue ter resultado parado. O resultado ele tem uma relação direta com o movimento, que, interpretando de forma mais profunda, é a ação. É a tua ação que vai gerar os resultados. Perfeito? Então, o que faz, por exemplo, Ró, que mora depois de Xique-Xique ter vindo até Feira de Santana, foi o meu movimento. O movimento de estar na internet, o movimento de gerar valor para vocês aqui todos os dias, o movimento de mesmo ter chegado de viagem na estante, só tomei banho, tomei café e estou aqui fazendo uma live para vocês. Então é o movimento que gera resultado. Porque se eu não tivesse fazendo vídeo todo dia, se eu não tivesse gerando relacionamento com vocês todos os dias, pacientes como o Ró, que vem depois de Xique-Xique, não estariam aqui. Tá bom? Então isso é importante. Então entender que movimento gera resultado. Perfeito? E aí entra uma coisa que eu aprendi essa semana que eu achei muito massa, que é o seguinte: a gente precisa entender que ao longo do percurso que a gente vai tomando decisões, a gente vai mudando o nosso comportamento, a gente vai mudando os nossos resultados e algumas pessoas conseguem chegar no lugar que elas queriam. Perfeito? Só que tem muita gente que quando chega no lugar que queria, ela tende a falar o quê? Agora eu vou dar uma relaxada. Cheguei aqui. Mas é importante que a gente entenda que as realizações, né, que nos levam ao sucesso, elas são coisas que precisam ser feitas todos os dias. É igual escovar o dente. Você escova o dente todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Passa uma semana sem escovar o dente, o que acontece? Já experimentou? Então a mesma coisa é sucesso. Se você quer ter sucesso, você precisa fazer todo dia o que é necessário. Segundo, você tem sucesso hoje, ou seja, você conseguiu chegar onde você queria, você precisa entender que você precisa continuar fazendo tudo aquilo que você fez para chegar ali. Porque se você parar, você vai cair. Beleza? A mesma coisa com o dente. Eu preciso escovar meus dentes todo dia. Né? Eu sempre falo, isso não é uma frase minha, isso é uma frase minha de Marcos Paulo falar, né? Que é um dos mentores aí meu, que ele fala assim, ó: sucesso é igual um aluguel, você precisa pagar todos os dias, porque no dia que você para de pagar, você vai perder sua casa, você está alugado. A mesma coisa é sucesso. Para quem quer ter sucesso, ele precisa entender que ele precisa fazer todos os dias o que é necessário, porque se ele parar de fazer, ele vai sair daquele posto de sucesso que ele está. Beleza? Então olha como isso é importante. Então, ou seja, se eu quero ter sucesso, eu preciso tomar decisões diárias, porque são essas decisões que vão mudar o meu destino. Ou seja, o destino que vai me levar até o sucesso. Só que cheguei lá, ou seja, alcancei o que eu queria, eu preciso entender que eu continuo tomando decisões diárias para que esse sucesso se mantenha. Beleza? Então, isso é muito importante. E eu vejo algumas pessoas, né? Às vezes, já vi aluno meu que ele fez... Chegou no lugar que ele queria e ele falou, agora eu vou relaxar. Se você relaxar, você não vai continuar lá. Ou seja, dei um exemplo, estava tendo reunião com minha equipe quinta-feira antes de viajar e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei assim, ó, é importante que todo mundo aqui da equipe saiba que a gente precisa continuar fazendo todos os dias, não dá para cansar. Ah, hoje eu estou cansado, não vou fazer. Por quê? Porque se eu parar, né, de fazer o que eu faço, os pacientes não vão me achar, vocês não vão me achar. Se eu desaparecer aqui do Instagram por 30 dias, vocês não me verem, vocês vão começar a não lembrar mais de mim. Então, olha como é importante eu ter clareza sobre isso.
que a constância de estar aqui todos os dias é uma estratégia extremamente importante para que vocês se relacionem comigo, entendam os meus diferenciais, entendam como é que funciona a nossa metodologia de atender, de realizar tratamento de varizes, para que esse empilhamento, né, de comportamento, de decisões diárias que eu tomo, de gerar conteúdo aqui na internet, fortaleça o nível de relação com vocês e de confiança que vocês tomem a decisão de ser meus pacientes. Então olha como isso é interessante. Essa clareza tem que estar muito bem alinhada. Isso se aplica ao teu trabalho. Ou seja, se você tem uma padaria e você sabe que para fazer aquele pão você precisa acordar às 4h30 da manhã todo dia, preparar a fermentação, colocar no forno, fazer tudo aquilo que tem que ser feito, você vai continuar vendendo aquele pão que todo mundo gosta. Mas experimenta um dia fazer de um jeito diferente para você ver. O pão não vai ficar igual. Aquele cliente fiel de todo dia, ele vai comer o pão e vai achar diferente. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar tomando as decisões, a gente tem que ter constância diária, a gente tem que ter uma estratégia diária para implementar as nossas ações para fazer o que precisa ser feito. Perfeito? Então é muito importante ter essa clareza. Uma outra coisa importante, né? E essa é uma frase de Abílio Diniz, que morreu, acho que no início desse ano, que ele falava assim, ó, eu comecei a viver os meus 80 anos com as decisões que eu tomei aos 20 anos. Olha que interessante. Os meus 80 anos, eles começaram a acontecer quando eu tinha 20. Olha que mentalidade. Então, ou seja, a mudança de comportamento que fez ele ser um homem de 80 anos, trabalhando ativamente, fazendo atividade física, sendo mentor, sendo professor, isso foi construído aos 20 anos. Ou seja, com os comportamentos de saúde, de atividade física que ele fazia lá. A mesma coisa acontece comigo. O Rafael que eu sou hoje, ele começou lá aos 12 anos, quando eu tomei a decisão de carregar a filha da minha avó. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente quer colher os resultados dos outros, mas a gente não entende o que é que esses outros fizeram no comportamento da jornada para chegar até aquele lugar que você está vendo os resultados dele. Então, é muito importante a gente ter clareza disso. Que os resultados que você colhe no futuro, eles começam a ser realizados agora. Ou seja, as ações que você implementa agora é que vão gerar os resultados do futuro. Perfeito? E aí, né, voltando e revisando aquilo tudo que eu falei lá no início, você tem ambição clara do que você quer, você precisa ter visão de futuro, você precisa entender que o movimento é que gera resultado. Se eu não tenho essa clareza, eu não sei as decisões que eu tenho que tomar, né? Isso é muito importante porque eu treino o Léo isso diariamente, né? Desde pequeno, eu já falei aqui algumas vezes na live, quando o Léo tinha 1 ano, eu sempre botava 2 roupas em cima da cama e falava assim, o que você quer, pai? Qual dessas roupas você quer usar? Todo dia assim. Eu sempre dou, meu pai e minha mãe, quando tá aqui em casa, sempre dou, Léo, ele não quer tomar banho, e fala assim, você tem 2 opções. Ou você vai levantar como um homem e vai pro banheiro, e depois você vai brincar, ou você vai papai vai te levar, papai vai te dar banho, e você não vai brincar com nenhum brinquedo hoje. Você decida. E se demorar de tomar a decisão, quem vai tomar a decisão sou eu. E se eu tomar uma decisão, não volto mais atrás. Aí ele, não, papai, na mesma hora, não, eu vou tomar banho. Quando eu tô fazendo isso com ele, eu tô exatamente treinando isso aqui, ó. Porque se a gente aprende a tomar decisões de forma estratégica e rápida, o nosso destino muda completamente. O nosso destino muda completamente. E quando eu coloco ele nessas situações, de ele ter 2 opções para ele tomar, e ele tem que pensar rápido, é ensinando ele a entender que toda vez que aparecem opções, eu tenho que ter um banco de análise na minha cabeça para saber qual dessas 2 decisões é a decisão mais coerente com o que eu busco. E entender que se eu demoro de tomar a decisão, outro vem e toma. Então eu treino todo dia isso, Léo. Só que nem todas as pessoas foram treinadas. Por quê? Porque primeiro que a gente não tem clareza, né, sobre como tomar decisões. Por isso que eu trouxe isso tudo lá no início da live. Né? Falando ferramentas que vão te auxiliar a tomar decisões de forma mais estratégica. Né? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Quando a Fernanda está fazendo férias esse ano mesmo, no dia que ela foi tomar, eu falei assim, ó, o trem bala parou na tua frente. Você tem a opção de entrar nele e seguir um destino que eu vou traçar para você te auxiliando, ou você vai ficar assistindo
e ver o que é que vai dar. Ou seja, o que eu aplico com o Léo todos os dias, eu trago para os meus alunos, porque eu sei o quanto saber ser estratégico nas decisões que a gente toma muda completamente o destino da nossa vida. Só que o problema é que a gente não é treinado para isso. A gente não tem nem clareza de como é que a gente faz para ser uma pessoa que sabe tomar decisões, né? E aí eu trouxe essas fundamentações para vocês exatamente para ajudar vocês, né, na hora de tomar as decisões. Por quê? Porque o tema da live é exatamente esse. As decisões que a gente toma no nosso percurso, elas vão mudar completamente o destino da nossa vida. E se a gente não tiver muita clareza disso, a gente se perde. E é por isso que eu falei, ambição clara, visão de futuro. Hoje estou muito doido, que eu estava conversando com um colega, ele falando que tinha operado várias pessoas hoje, que estava indo para casa, estava super cansado. E aí eu lembrei que as decisões que eu tomei lá no passado, elas foram decisivas para isso aqui agora. Porque se eu não tivesse tomado decisões difíceis lá em 2019, talvez nesse exato momento eu estaria de plantão no hospital. Isso não era o que estava alinhado com a minha vida. Eu queria para minha vida poder participar da vida do meu filho. Eu não queria trabalhar final de semana. Eu quero ter uma organização na agenda do meu trabalho. Então, por conta disso, eu tomei decisões lá atrás que foram muito difíceis. Decisões difíceis para você tomar. Mas olha como fica mais coerente quando eu tenho clareza de futuro. Quando eu tenho uma ambição clara do que eu quero. Quando eu sei que eu preciso me movimentar para gerar os resultados. As minhas decisões, elas ficam mais tranquilas. Por quê? Porque se eu não tenho clareza disso, já era. E aqui entra um ponto muito importante, né, que eu já falei até com alguns alunos meus, que é o quê? Você precisa aprender a dizer não e aprender a dizer sim. Mas, Rafael, como é que eu vou dizer não quando você entender que toda vez que aparece uma decisão no teu percurso que você precisa tomar, é sempre refletir. Essa decisão que eu vou tomar, esse sim que eu vou dar, ou esse não que eu vou dar, ele vai me aproximar ou me afastar do meu futuro? Ó, esse sim ou esse não que eu vou dar, ele vai me afastar ou vai me aproximar do meu futuro? Só que como é que você vai dar sim ou não se às vezes você não sabe nem o que você quer para o seu futuro? Como é que você vai dizer sim ou não de forma segura se você não tem uma visão clara da ambição, do que tu quer conquistar no futuro? Então, a gente aprender a tomar decisão, ela é pautada em cima de alguns solares. Isso que eu falei aqui no início da live. Por quê? Porque quando a gente tem muito clareza disso, as decisões elas passam a ter mais coerência. Ou seja, dizer um não vai me causar tanto sofrimento como dizer um sim. Por quê? Porque eu sei que se eu disser não para isso aqui me aproxima do meu resultado. Se eu disser não para isso aqui me aproxima do meu futuro. Se eu dizer sim para isso aqui, vai me afastar do meu futuro. Então eu não vou dizer sim, eu vou dizer não. Beleza? Então, a segurança de tomar decisões, ela está pautada em cima desses princípios. Então, antes de tudo, eu preciso me preparar para as decisões. Me preparando para quê? Para saber o que é que eu quero para o meu futuro. Beleza? E aquela frase que eu falei lá no início, de Abílio Diniz. Eu comecei a viver os meus 80 anos aos 20 anos. O que ele quer dizer com isso? Que as decisões que ele foi tomando ao longo da vida dele, que foram responsáveis para ele ser o homem que ele era com 80 anos. Só que a gente não tem visão de futuro. A gente não para analisar o nosso futuro. A gente não tem clareza das nossas ambições. E aí o que acontece? A gente fica inseguro na hora de tomar as decisões. Ai, não sei se eu vou dizer sim ou não. Ai, não sei o que eu faço. Por quê? Porque a tua insegurança está pautada na tua falta de clareza do que você quer. Beleza? Perfeito, Rafael. Pois bem, tem uma outra coisa importante que eu queria trazer aqui para vocês, que é sobre aquela linha do pensamento, né? Entender que o meu pensamento, ele vai mudar ao longo da vida, à medida que eu vou acessando novos ambientes. Então, a primeira coisa que você tem, uma outra coisa que você tem que entender é que você traçou o teu futuro, você tem muita clareza do que é que você quer conquistar para a tua vida. A partir de agora, você precisa entender o seguinte: quais são as pessoas que eu preciso acessar? Quais são os ambientes que eu preciso consumir ao longo do meu percurso para que eles melhorem o meu comportamento, por consequência, a minha forma de se movimentar, para encurtar o tempo de realizar aqueles resultados que eu busco. Olha que interessante.
Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer, fica mais fácil eu saber quem é o tipo de pessoa que eu quero conviver. Quais são os tipos de ambientes que eu quero frequentar, né? Eu dei até um exemplo de uma live dessas aí, que, por exemplo, assim, eu tô querendo fazer dieta. Eu vou andar com pessoas que não fazem dieta? Eu vou andar com pessoas sedentárias? Não. Se eu tenho clareza de que eu quero perder peso, eu tenho que andar com pessoas que estão, né, que entendem a importância de uma boa alimentação, pessoas que gostam de malhar, para que essas pessoas me motivem na hora que eu estiver cansado e não querer malhar. Beleza? Então, isso é muito importante. Então, ter clareza de que pessoas e ambientes, eles fortalecem a minha capacidade de movimentar e fortalecem a importância da mudança do comportamento é extremamente valioso. Eu bato muito nisso aqui. Toda live eu sempre falo da importância dos ambientes, das pessoas. Então, é extremamente valioso isso. Outra coisa importante é saber ter conselheiros no teu percurso. Por quê, Rafael? Porque existem algumas decisões que são decisões estratégicas, né? Que Flávio Augusto fala muito assim, que decisões estratégicas são pontos de inflexões na nossa vida. E existem decisões não estratégicas. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, existe 2 pessoas que são responsáveis pela minha alimentação. A menina, que é a gerente aqui de casa, e meu pai que faz a feira. Então existe um fluxograma aqui, que a menina que trabalha aqui em casa, todo sábado ela faz a lista do que precisa comprar, ela envia para o meu pai faz a feira no domingo, na segunda, e envia aqui para casa. Perfeito? Ótimo. Essa é uma decisão estratégica ou não estratégica? É uma decisão para mim não estratégica. Por quê? Porque isso não vai mudar o meu resultado de forma direta. Vai mudar de forma indireta, a partir do momento que eu me alimento bem. Perfeito? Mas, se eu pegasse o meu tempo, né, que é um tempo curto, e pegasse ali, fosse para o mercado e ficasse ali a tarde toda para comprar, eu ia estar depositando a minha energia em uma coisa que não vai acelerar o meu resultado. Então, o que eu fiz? Meu pai gosta de fazer feira, a menina daqui de casa, eu ensinei a ela a como fazer a lista, criei um fluxograma para todo sábado ela fazer a lista, manda pro meu pai compra e manda aqui para casa. Então, ou seja, quando eu tiro a minha energia que eu poderia estar perdendo em tomada de decisões não estratégicas, que eu posso delegar para alguém de minha confiança, eu estou fazendo o quê? Eu estou libertando a minha mente para que ela guarde a energia para me ajudar a tomar decisões estratégicas, né? E aqui entra um ponto muito importante. Não tome decisões estratégicas quando você estiver estressado, quando você estiver cansado, quando você estiver não dormido. Então, isso é muito importante. Então, aprender que existem 2 tipos de decisões. Decisões estratégicas e não estratégicas. E acelerar os teus resultados é exatamente quando você deposita toda a tua energia em decisões estratégicas. Perfeito, Rafael. Perfeito. Vamos lá. Mas e quando tem decisões estratégicas em que eu não tenho domínio sobre a tomada de decisão daquilo? Dá um exemplo para mim. Perfeito. Existem algumas decisões estratégicas da minha empresa que, quando eu não sei ou que eu estou inseguro, eu vou acessar algumas pessoas. Por exemplo, Mônica, minha irmã, é uma dessas pessoas que acaba sendo minha conselheira em algumas decisões estratégicas. Por quê? Porque eu entendo que dentro daquela área existem algumas coisas que Mônica domina mais do que eu. Porque ela vive dentro daquilo ali. Então, ou seja, o que eu preciso fazer para me ajudar a ser mais eficiente e assertivos em decisões estratégicas? O que é decisão estratégica, Rafael? Decisões estratégicas são decisões que quando você toma, elas podem mudar completamente o percurso da tua jornada. Beleza? Pronto. Então, ou seja, a partir do momento que eu sei que existem decisões estratégicas que eu não tenho competência para tomar, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter conselheiros. Eu até já fiz uma live aqui sobre os conselheiros. Então, ou seja, o que são conselheiros? São pessoas que dominam aquela área que eu não domino. São pessoas que dão resultado naquela área que eu não domino. Então, eu preciso ter os conselheiros estratégicos para tomada de decisões estratégicas. E aí tem 2 formas de eu ter um conselheiro. Ou conselheiro que eu não pago, que às vezes é um amigo que eu tenho muito acesso e aquela pessoa tem domínio sobre aquilo que eu não tenho. Então eu posso pedir através de um conselho a ela. E existe o conselho estratégico pago, ou seja, onde eu preciso pagar aquela pessoa
para que ela me dê acesso a informações que vão me ajudar a tomar aquela decisão estratégica. Olha que interessante. Então, aprenda a encontrar os conselheiros da tua vida. Rafael, e como é que eu vou saber que aquela pessoa é conselheiro ou não? Primeira coisa é saber, essa pessoa tem o resultado que eu estou buscando? Segundo, essa pessoa tem validado esse resultado? Perfeito. Então, se essa pessoa tem todos esses critérios, eu vou fazer o quê? Eu vou em busca de acessar essa pessoa. E aí existe o acesso não pago e o acesso pago. Por exemplo, quando um aluno paga uma mentoria para mim, ele está pagando pelo acesso que eu vou dar a ele. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa faz um treinamento comigo, ela está buscando o acesso. O acesso às informações que ela não tem. Olha como faz sentido isso aí. Ela está tendo acesso a informações que eu tenho. Ela está pedindo acesso às dores que eu precisei enfrentar e os erros que eu cometi e aprendi com eles para que essa pessoa não cometa. Ela está pedindo acesso à minha habilidade técnica, ao meu modelo mental de realizar aquele procedimento. Entende? Então, a mentoria hoje, que alguns alunos fazem comigo, ela é exatamente isso. É um conselheiro que vai te dar um acesso estratégico. Entende? Então, ou seja, é importante a gente ter clareza disso. Que eu preciso ter conselheiros em áreas estratégicas. Porque esses conselheiros vão, me ajudar diretamente na tomada dessas decisões. E como aqui o tema da live, decisões mudam destino. Ou seja, se eu for mais estratégico na hora de tomar decisões, o meu destino vai ser completamente diferente se eu tomar decisões erradas. Então, olha como é importante, mais uma vez, o ambiente e pessoas. E a gente começar a construir essa cultura dentro da cabeça da gente, que existem determinados acessos que eu preciso pagar para aquela pessoa encurtar meu resultado. Eu tenho que ter essa consciência. Porque existem dois pagamentos. Ou eu pago com o tempo, errando e perdendo mais tempo para chegar lá, ou eu pago com o dinheiro para encurtar o meu tempo. Ou seja, pagando aquele conselheiro para ele me dar os conselhos para que eu tome decisões de formas mais assertivas. E por consequência, eu me aproxime daquele futuro que eu quero. Beleza? Perfeito? Ótimo. E aí, para a gente finalizar, né, é entender e voltar para o que eu comecei lá na live. Todos nós temos a liberdade de pensar. Todos nós temos a liberdade de criar. Mas todos nós, ou a grande maioria, não consegue realizar as coisas que a gente pensa. Por quê? Porque é tudo isso que eu falei aqui hoje. Entre você pensar e realizar, exige ali um abismo, e que dentro desse abismo você precisa ter essas ferramentas que eu compartilhei aqui hoje. Eu vou revisar aqui de novo. Primeiro, clareza da minha ambição. Segundo, visão de futuro de forma estratégica. Terceiro, entender que resultado tem relação direta com movimento. Perfeito? Lembra aí? Estou revisando tudo que eu falei. Quinta coisa, conhecimento, ele vai me libertar porque ele vai me dar acesso às informações que eu preciso, né? E aí esse conhecimento vai em cima do que eu falei, acabei de falar com vocês. A importância de ter conselheiros estratégicos. Porque esses conselheiros estratégicos, eles vão me dar o conhecimento que eu preciso para me ajudar na tomada de decisões que vão mudar completamente o meu destino. Beleza? Então é isso, né? E aí eu quero, para finalizar, pegar uma ideia, né, que está lá no livro de Hebreus, que ele fala assim, a disciplina, à primeira vista, parece não ser boa, mas ao longo do tempo ela revela os frutos da justiça. Olha que interessante, eu vou ler de novo para a gente entender. A disciplina, à primeira vista, parece não ser boa, mas ao longo do tempo revela os frutos da justiça. Ao longo do teu percurso, quando você tomar decisões, talvez a tua percepção de mudança do teu destino ela não esteja clara, assim como a disciplina. Ou seja, quando eu comecei lá em 2019 a fazer vídeos, a fazer tudo o que fiz para me levar até aqui, para as pessoas que estavam apenas vendo o que eu estava fazendo, mas não tinham clareza da minha visão de futuro, elas não conseguiam enxergar o que eu estava enxergando. A mesma coisa que é disciplinado.
A pessoa que está fazendo com disciplina todos os dias aquilo ali, para quem está de fora, não está enxergando. Acha que você está perdendo tempo. Mas se tu tem visão clara da tua ambição, se tu tem visão clara do teu futuro, faz total sentido a tua disciplina. E lá na frente, quando os frutos chegam, você entende que fez total sentido. E vou ler de novo. Olha como a Bíblia é uma coisa fora do normal. A gente está falando de um livro de mais de 2000 anos. Livro de Hebreus. A disciplina, à primeira vista, parece não ser boa. Parece não ser boa. Ou seja, quando você está tomando decisões estratégicas, as pessoas que estão apenas vendo você fazer, elas não conseguem compreender a tua visão de futuro. Mas ao longo do tempo, revela os frutos da justiça. Ou seja, você toma as decisões, as pessoas não enxergam o que você está enxergando. E elas começam a te criticar. Mas se você persistir ao longo do tempo fazendo o que precisa ser feito, os frutos da justiça aparecerão. Olha que doido. Então, para fechar a live e mostrando para vocês que tudo que eu falei tem total coerência com o que está escrito há mais de 2000 anos. Então aqui, ó, livro de Hebreus. Então, ou seja, parte de dos livros que ao longo de 2000 anos ensina todos os dias a gente. Então, quando você tem clareza do teu futuro, quando você tem clareza da tua missão, as decisões que você toma no percurso, para as pessoas que estão apenas te vendo, parece não fazer sentido. Mas ao longo do tempo, essas decisões tomadas de forma estratégica, elas vão revelar os frutos das tuas decisões. Beleza? Então, lembra disso. Lembra da coerência que você precisa ter e de tudo isso que eu falei hoje no início da live. E que eu comprovei aqui na Bíblia, né? Para você ver que faz sentido o que eu falei. Perfeito? Então, pega todo esse conhecimento que eu trouxe e compartilhei com vocês aqui hoje. E a partir de hoje, quando for tomar uma decisão, lembra de tudo que eu falei aqui. Porque vocês vão ver que vocês vão ser mais eficientes na tua jornada. Que as tuas decisões elas vão passar a ter mais sentido na hora de dizer um sim ou um não para as oportunidades que aparecem no percurso. Tá bom? Então espero que essa live tenha feito sentido. Para quem entrou depois, eu recomendo assistir. Vou deixar a live salva, tá bom? Porque é aquilo que eu falei. Eu treino o Léo todos os dias a isso. Todos os dias eu treino meu filho para isso. Porque eu sei o quanto uma decisão ela muda o destino. E quando a gente aprende a entender o que está por trás de cada decisão que eu tomo, fica mais fácil entender o que é que eu espero do meu futuro. Porque se eu não tivesse tido coragem de dizer alguns nãos ao longo do meu percurso, se eu não tivesse coragem de dizer alguns sims no meio do meu percurso, eu não estaria aqui. E os sims e os nãos que eu vou dizer a partir de agora, que vão levar para onde eu quero ir. Então, ou seja, eu fui para São Paulo esse final de semana em busca de acessar as coisas que eu ainda não enxerguei para tomar as decisões de forma mais assertivas para me levar aonde eu vou chegar. Não é onde eu quero chegar, não. Aonde eu vou chegar. E por conta disso, eu estou tomando decisões estratégicas. E eu estou aprendendo com pessoas que chegaram lá para entender quais foram as ideias e concepções que foram implementadas na cabeça dessas pessoas para ter levado elas até lá. Então, ou seja, eu estou pagando pelo acesso. Assim como meus alunos pagam para ter acesso ao meu modelo mental, eu estou pagando para ter o acesso ao modelo mental de alguém que está acima. Ou seja, que já chegou mais longe onde eu vou chegar. Não é onde eu quero chegar, aonde eu vou chegar. Olha como tem coerência com o que eu falei lá no Insta Live. Clareza da minha ambição, clareza do meu percurso, do meu futuro, movimentação. Ou seja, fui para São Paulo movimentar para acessar os ambientes, as pessoas que vão aproximar do resultado que eu quero chegar. Beleza? Então é isso. Espero que tenha feito sentido. Para quem entrou depois, recomendo assistir essa live, né? Tinha um tempinho que eu não estava fazendo uma live mais aprofundada igual a essa. Então, se você perdeu, vou te dar a oportunidade, a live vai ficar salva. Assiste. Por quê? Porque as decisões mudam o destino. Tá bom? Se conhece alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, compartilha com ela, tá bom? A live vai ficar salva. Tenha certeza que as decisões que você toma de compartilhar um conteúdo desse com uma pessoa que você gosta, você vai contribuir
para que o destino dela seja totalmente diferente, talvez, do que ela seria antes de assistir essa live. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra no próximo domingo. Lembrando que nessa terça-feira a gente tem live sobre tratamento de varizes também. Perfeito? E fiquem com Deus. Uma excelente semana. E a gente se vê em breve. Tá bom? Show!